Petrobras e ICMS. Esses são alguns dos assuntos discutidos pela Comissão de Assuntos Econômicos no primeiro semestre do ano. Foram 25 reuniões, 9 delas audiências públicas. Ao todo, os senadores aprovaram 73 matérias. Um dos projetos aprovados proíbe abusos na aplicação da substituição tributária. Esse mecanismo de arrecadação de impostos determina que um único estabelecimento recolha antecipadamente o ICMS de toda a cadeia produtiva. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, esse modelo gerou um aumento de 700% na carga fiscal de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional. A matéria agora está em análise na Câmara dos Deputados. Os estados alargaram a utilização desse mecanismo. O mecanismo do contribuinte substituto, ele foi previsto inicialmente para alguns setores cujas características, vamos dizer, recomendavam esse mecanismo. Exemplo, o setor de bebidas, o setor de cigarros, que se caracteriza por uma situação em que você tem um pequeno número de fabricantes e uma extensa rede de distribuição. Obviamente que isso, além de ter um impacto no preço desses produtos, nós vamos ter também um impacto no custo dessas pequenas empresas. E isso pode se reverter também na empregabilidade. Nós nunca podemos esquecer que quem mais emprega nesse país são as micro e pequenas empresas. A Comissão de Assuntos Econômicos também discutiu a situação da Petrobras, alvo de 2 CPIs no Congresso. A presidente da estatal, Graça Foster, admitiu que a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, gerou um prejuízo de mais de $500 bilhão. Segundo ela, a diretoria da empresa errou ao não apontar falhas no contrato com a Astra Oil, que vendeu a refinaria para o Brasil. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a compra de 50% de uma refinaria e não houve, nesses 2 documentos desta reunião, nenhuma citação à intenção e à obrigatoriedade de compra de 50% remanescente. Então, esse foi o trabalho feito. Um resumo executivo sem citação a 2 cláusulas contratuais completamente importantes. É a obrigação de quem leva para a diretoria apontar os pontos fracos e os pontos frágeis da operação. Não tem operação segura 100%. Não existe isso, imagino que em nenhuma atividade comercial e certamente não existe na indústria de petróleo e gás. O Pacto Federativo foi o tema mais debatido nas reuniões da comissão. Os senadores ainda buscam consenso para 2 projetos em especial. Um deles regulariza os benefícios fiscais concedidos a empresas sem a autorização do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Nós estamos dando uma carta branca para o CONFAZ convalidar os incentivos fiscais e promover novos incentivos fiscais já concedidos por um prazo determinado. A outra proposta altera o indexador das dívidas de estados e municípios com a União. O valor, hoje corrigido pela variação do IGPDI, mais juros de 6% a 9% ao ano, passaria a ser atualizado pelo IPCA, mais 4% de juros, ou pela taxa Selic, o que for menor. Dados do Banco Central apontam que os estados devem 404 bilhões de reais à União. Já os municípios, 68 bilhões. Hoje o cálculo é feito em cima de uma grande distorção. Os estados estão pagando muito acima do que qualquer empresa, por exemplo, que pega um financiamento no BNDES.